Bom dia, Seller. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos fazer mais um podcast que vai mexer com a cabeça de cada um aqui, que é um tema bem específico, é um tema de não tem opção. Então vou começar a apresentar as duas pessoas que são duas corretoras da minha equipe, que arrebentam, que trabalham muito, que são exemplo para muitas pessoas e que, graças a Deus, todo dia estão crescendo um pouquinho mais, estão crescendo um pouquinho mais, crescendo um pouquinho mais. E vamos entender o que é não ter opção, tá? Então, eu apresento vocês a Pandora, que é da equipe da Carla, que está comigo faz algum tempo, e a Glória também, que está na equipe do Kenon, também já faz algum tempo, e ambas estão trazendo muito resultado. Então, meninas, por favor, se apresentem um pouco, eu acho que vale a pena. Claro. Bom, acho que todo mundo aqui, a maior parte já me conhece, né? Eu sou a Pandora. Eu venho numa trajetória aí já de alguns anos aqui dentro da Seller. Eu tenho uma história bem curiosa, né? Porque eu trabalhei interno um pouco. Eu fui 3 anos da recepção da Living. E nesses 3 anos eu vi como que era o funcionamento da empresa. Eu me identifiquei bastante com todo mundo, né? As pessoas sempre bem receptivas comigo. E ali eu me identifiquei com aquele trabalho. Eu falei, cara, eu posso estar do outro lado, não aqui. E despertou esse desejo, essa vontade de ser corretora de imóveis, no qual eu nem sabia como que funcionava, não entendia o que era esse mercado. E de lá para cá, a caminhada tem sido incrível e logo mais a gente compartilha um pouquinho mais. Bom dia, Seller. Eu sou a Glória. É uma honra para mim estar participando desse podcast. Acabei de falar que muitas das vezes no início a gente imagina estar, mas não imagina que é da forma que acontece. Eu costumo dizer que para mim a Cirela é muito especial, a Living é muito especial e com certeza esse vai ser mais um episódio muito especial. Show de bola. Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês: o que trouxe vocês à corretagem? Por que vocês começaram na corretagem? Qual é a ideia? Que tem muita gente que vê esse podcast e de repente não sabe que ser corretor pode ser uma opção também. Mas o que startou? Porque uma coisa até que eu falo para a turma que trabalha comigo é que ninguém nasce querendo ser corretor. A Sim. pessoa vai lá e acaba virando. Mas o que fizeram vocês se tornarem corretoras? Cara, o que me trouxe para a corretagem, na verdade, foi... É engraçado falar, porque foi exatamente esse tema, né? De não ter opção. Há algum tempo atrás, eu saí do CLT e eu estava recém-separada e eu tinha uma criança para manter viva, né? E, nesse período, eu aluguei uma casinha de 2 cômodos. E, cara, para mim, eu sentada ali no meu fundo do poço, eu lembro que eu olhei para o lado e falei, caramba, estou no fundo do poço. E é engraçado, eu posso fazer abrir um aspa aqui. Você já ouviu falar da expressão olhar de Davi? O olhar da decisão? Michelangelo, quando ele esculpiu aquela obra lindíssima, que é a escultura de Davi, ele focou bastante na expressão do olhar, que é algo que chama muita atenção. E diferente dos anteriores a ele, que focava no momento da glória de Davi, que era Davi com a cabeça do gigante, ele focou no momento antes, que foi o momento em que Davi decidiu. Foi aquele momento em que Davi estava ali no meio da multidão, em que ele decidiu, que ele falou assim, eu vou enfrentar o gigante. Então, esse olhar de Davi, o momento da decisão. E eu corto e já vou ali para a parábola do filho pródigo, aonde ele estava em meio ao lamaçal, comendo ali as bolotas com os porcos. Nada me impede de imaginar que ele teve esse mesmo olhar da decisão, de falar, irei me levantar e ter com meu pai. Volto para a minha realidade sentada lá no meu fundo do poço e eu tive esse olhar de Davi. Eu falei, cara, eu estou no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, você tem 2 vertentes. Ou você senta e aceita, ou você fala, eu vou sair daqui. E eu vou reunir todas as minhas forças e eu vou subir. Porque, no fundo, a única saída é para cima, é subir. Então, eu reuni todas as minhas forças
e eu subi. Então, assim, muita gente fala, ai, qual que é o momento certo? O momento certo é quando você toma a decisão. E naquele momento eu tomei a decisão, porque eu tinha saído da recepção, que era no meio da corretagem. Então, assim, naquele dia, naquele momento, sentada ali no meu fundo do poço, eu decidi que eu ia mudar de vida e eu entendi que a corretagem seria o veículo que eu iria usar para chegar onde eu quero, para mudar a minha realidade. Top. Eu tinha uma loja de roupa e naquela época eu tinha conhecido, eu estava com a loja e estava com marketing multinível, que até então eu sempre tive o sonho de crescer mesmo, de mudar de vida, mas eu achava que com a roupa e com o marketing multinível aquilo seria possível. E aí eu quebrei no final do ano, de 2013 para 2014. Eu não tinha saída. Eu lembro que eu estava no final do ano com a minha família, onde eles pagaram para mim poder ir, porque eu não tinha condição de ir. E aí meu tio olhou para mim e falou assim, Daniela, por que você não vem vender casa? Naquela época eu vendia perfume. Eu falei, você tá maluco? Vou nada. Vou continuar vendendo perfume. Aí ele falou assim para mim, não, você não vai conseguir mudar de vida vendendo perfume. E eu falei, não, eu vou. E aí ele falou assim, cara, você vende, isso é o que é o importante. Você só vai mudar o produto. Você só vai mudar de perfume para casa. E aí ali aquilo mexeu comigo. Eu saí dali, falei, tio, eu vou orar a Deus e eu vou ver se é isso que Deus tem para mim. Eu saí, cheguei em Santo André. Quando eu cheguei, eu falei, vou numa igreja, e eu fui. E eu lembro que eu entrei nessa igreja, assim, muito decepcionada, muito chateada, porque eu não aceitava aquela situação que eu estava vivendo. E aí eu sentei lá no fundo da igreja e eu falei, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E aí eu fiquei lá. E o culto passou e nada de ninguém falar comigo, e falava de algumas outras formas e eu não queria ouvir, na verdade. E aí, no final do culto, o pastor olhou assim, apontou para mim e falou, moça, você aí no fundo. Eu falei, aí eu olhei assim, disfarçando, fingindo que não era eu, né? Ele falou, é você mesmo. Aí eu falei, pois não. Ele falou assim, Deus manda eu te dizer assim, que a bênção não tá para onde você vai. A bênção tá com você. Então, se você decidiu mudar algo, pode ir que Deus é com você. E aí, dali, eu saí, tomei a decisão. No outro dia, eu fui e falei com meu tio. E aí, dentro de 30 dias, eu comecei a ver minha vida mudar dentro da corretagem. Uau! Ou seja, duas histórias nada convencionais e nada simples, né? Totalmente diferente. Vocês são bem intensas. Boa. Agora fala, por favor, sobre o começo da vida de vocês na corretagem. Que dificuldade que vocês passaram? Teve algum momento que vocês acreditavam que não era mais, que esse negócio talvez não era para vocês? Então, Pandora, fala um pouquinho do teu começo. Eu tive essa bênção, né, de conviver um pouco antes. Então, assim, antigamente, quando falava de mercado imobiliário, eu não fazia ideia do que seria, e corretor de imóveis, eu não fazia ideia do que fazia um corretor de imóveis. E quando eu comecei, tive, sim, várias dificuldades, né, porque é bem difícil e é bem diferente do que todos pensam, né? Às vezes as pessoas acham que a gente é só um ligar, e agora eu não posso, eu estou trabalhando, e não entendem que o nosso lado também é um trabalho, a gente também está ali para sustentar alguém que a gente deixou em casa. E é muito difícil o percurso entre você encontrar um cliente, levar ele para encontrar o imóvel ideal e realmente finalizar aquela venda. Então, eu tive, sim, né, vários tabus que eu tive que quebrar em saber ligar, em saber oferecer, em conhecer os produtos, em quebrar algo que estava dentro de mim mesmo, me impedindo de progredir, né? Então, eu acredito que assim as maiores dificuldades sejam internamente falando, seja conhecer produtos, saber como direcionar cada cliente para cada produto. E pessoal é você quebrar barreiras próprias. É saber que você tem que impor aquilo que você está fazendo, se mostrar como autoridade, mostrar para o cliente que você não está pensando só numa venda, no dinheiro que você vai ganhar, mas também em ajudá-lo a conquistar algo para a vida dele.
Então, assim, são vários tópicos que você vai crescendo ali, que cada dia é um aprendizado, você aprende também com várias pessoas. Então, assim, as dificuldades não terminam nunca, né? Todos os dias a gente enfrenta dificuldades novas, elas se renovam a cada dia. Mas isso é bom, porque a gente vai aprendendo também. No meu caso, eu vou dividir em 2 etapas, né? Quando eu trabalhei fora no início, para mim foi um pouco... foi difícil exatamente pela questão de eu não entender, e meu tio, eu sou muito grata a Deus pela vida dele, ele me ensinou da forma dele, que ele sabia, e aí eu comecei com a venda, só que aí eu tive um degrau que foi onde eu comecei a trabalhar com locação, e que eu falo que se eu pudesse voltar atrás, era algo que eu não teria feito antes se eu tivesse começado desde o lançamento. Eu falo que se eu tivesse começado lá atrás a trabalhar com lançamento, que é o que a gente faz aqui, lançamento, pronto, é muito diferente. Então, a minha fase divide em 2, assim, antes da seller, né, e depois da seller. Antes da seller, a minha dificuldade era em querer mudar de vida e não saber como. Eu tentava, eu achava que eu ia conseguir. E aí, quando foi o ano passado que eu vim, eu falo que a minha dificuldade foi exatamente na questão de adaptação, né? Até então, eu trabalhava por conta. Então, eu trabalhava para mim. Então, eram as minhas regras, meus jeitos, minhas cobranças. E quando você vem para trabalhar numa empresa onde tem regras, onde tem equipe, onde tem mais pessoas, a diferença foi mais na questão de lembrar que era tudo novo. Eu tinha que desconstruir o que eu sabia para começar a construir algo do zero. Então, quando eu entrei aqui na Seller, para mim, o começar do zero foi literalmente zero, porque eu vim sem carteira, eu vim sem cliente. E aí, eu não vejo como desafio, eu vejo como eu tinha uma meta e eu tracei aquilo. Então, eram ligações, era do tempo inteiro. Eu tinha um fone enorme que eu ficava pelos plantões. Hoje ele já diminuiu, mas eu continuo com ele. Mas era um fone onde eu fazia em torno de 300, 350 ligações. E aí, para mim, vivenciar aquilo era um desafio muito grande, mas eu não via como um problema. Eu via aquilo como um desafio. E é o início, né? E eu sabia que era só o início. Sabia, eu tinha certeza disso. Aí vamos falar... Da Pandora eu já sei como é que foi o começo, porque que ela veio para Living, porque que ela veio para Seller e tudo, mas eu queria saber de você, Glória, como você acabou parando aqui? Agora vai ser bem emocionante, né? Como eu disse, eu tinha minha imobiliária. E aí, em 2024, eu tomei uma decisão onde eu saí de uma salinha de 35 metros e fui para uma casa de 350 metros. Eu sabia que era algo desafiador, mas eu fui. Eu queria investir, eu queria crescer, eu queria oferecer algo melhor para as minhas filhas. E aí, quando eu acabei de montar o espaço, a imobiliária, eu estava contando com um grupo de pessoas que iam trabalhar comigo, e aí, quando eu acabei, eu falei, olha, está pronto. Esse grupo de pessoas falou, não, eu não vou mais. E aí eu falei, cara, agora ferrou. Agora o negócio não vai dar certo, não. E aí eu quebrei. Eu tinha quebrado no início da corretagem, e aí em 2024. Só que dessa vez que eu quebrei, eu perdi muito, né? Além de tudo isso, eu perdi a minha dignidade. E aí, quando eu perdi literalmente tudo, com 2 filhas para cuidar, e eu não via saída. Eu não via saída. Eu não conseguia enxergar saída. E aí eu comecei a pensar das piores coisas, infelizmente. Até que um dia eu estava na cama chorando. Nisso eu já tinha perdido literalmente tudo. Eu já estava morando com a minha mãe. Eu só tinha as minhas filhas e um cômodo, né? Que era o que eu ficava. E aí eu estava debaixo de uma coberta e aí eu falei, Deus, eu não tenho saída, eu não vejo saída. Eu preciso de uma direção. Se o Senhor realmente tem alguma coisa comigo, me dá uma saída, porque eu não sei o que fazer. E aí eu fechei assim o olho, chorando.
eu vi como se fosse um letreiro, aqueles de 24 horas, né? Assim, escrito Canon Cirela. E aí eu falo que naquela hora eu falei, cara, eu não vou falar com esse cara, não. Eu falei que mandei mensagem. Nesse meio tempo que eu tinha minha imobiliária, eu vi um anúncio da Cirela, porque até então eu só trabalhava em imóveis de terceiro. Então eu não tinha esse contato com incorporadora, com construtora, eu só trabalhava terceiros. E Minha Casa Minha Vida. Então piorou, né? Aí que eu não tinha contato mesmo. E aí eu vi um anúncio e aí eu falei, cara, eu quero conhecer dessa empresa. E aí eu entrei em contato na época, me passaram o contato do Canon. Aí eu tentava falar com o Canon, só que hoje eu entendo que é essa questão dos meetings, de evento. E aí eu não conseguia, a gente não conseguia encaixar a agenda. E aí eu falei, não, sai fora, esse homem só fica em festa, então eu não quero nem contato mais com ele. E acabou que a gente não se falou. E aí quando foi no final de 2024, eu liguei, mandei uma mensagem para ele. Eu estava nesse dia exatamente, eu estava pensando nas piores coisas, eu mandei mensagem. Falei, Canon, aqui é a Daniela, a gente se falou um tempo atrás, tal, e eu queria muito poder falar com você. Você ainda está precisando de corretora? Aí ele falou assim para mim, tô precisando para Santo André. De onde você é? Aí eu falei, cara, é muito de Deus isso, assim. Aí eu falei, eu sou de Santo André. E aí ele falou, você tem como encontrar comigo hoje? Eu falei, hoje eu não consigo. Pode ser amanhã? Pode. Aí a gente marcou para outro dia. E isso para mim é algo muito marcante. Quando foi no outro dia, eu estava me arrumando para poder encontrar ele lá em Santo André. A minha tia me liga. Minha tia me liga e fala, Dani, eu sonhei com você essa noite. E eu sonhei que você estava indo fazer uma entrevista de emprego. E eu preciso te falar que nessa entrevista Deus estava com você e que do céu caía gotas de ouro. Ela falou, Dani, mas era muito ouro. E aí eu fiquei em paz ali, chorei, falei, vou, sem vontade, sem ânimo, porque eu estava numa crise. E aí quando eu cheguei em Santo André, eu lembro que na hora que eu olhei assim para o lustre, quem foi em Santo André sabe, o lustre do Gran era todo cheio de gotas de ouro, assim. E aí na hora que eu vi aquelas gotas, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, eu sou muito de sinal, né? Eu costumo dizer que eu sou muito dessas coisas assim. E aí quando eu vi o Canon vindo, eu falei, cara... E aí eu olhei aquele stand, assim, a coisa mais linda, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é muito para mim, muito para mim. E eu não me via trabalhando ali, né? E aí eu falei, cara, mesmo com medo eu vou. Mesmo com medo eu vou. E aí o Canon me recepcionou. A gente sentou lá no decorado. Eu fui totalmente transparente com ele. Ainda hoje a gente estava conversando sobre isso, assim... Eu tenho uma gratidão muito grande a Deus pela vida dele. A gente briga mesmo, não tô nem aí. Ele é chato, eu sou chata. Mas naquele momento, assim, eu falei toda a verdade para ele. Eu falei, Canon, eu tô vindo sem condição nenhuma. Eu não menti em absolutamente nada. Falei, estou reestruturando a minha vida, eu tenho 6 meses para mudar a minha vida. E aí ele falou assim para mim, em 6 meses, se você fizer o que ninguém faz, você vai conseguir. E aí ele falou, tamo junto, conta comigo. Eu aceito esse desafio com você. E aí foi onde a história começou, nossa história começou. E estamos aí. Até quando Deus permitir. Graças a Deus. Então, vamos lá. Agora uma outra... Obrigado aí pelo depoimento. Sempre maravilhoso falar com vocês. Dona Pandora, começa você respondendo, falando assim, o que faz ser uma corretora de sucesso? Ser uma corretora, por exemplo, que consegue vender no mínimo uma venda por mês, que não vamos falar nem de venda, vamos falar que consegue atender, sei lá, no mínimo estamos falando de 10 a 15 clientes no mês, que consegue captar, sei lá, talvez 1.000 pessoas dentro de um mês. O que faz uma pessoa ter esse sucesso? Cara, eu acredito que é a vontade de vencer, junto com você olhar para trás e falar, isso aqui vai ter que dar certo, porque realmente eu não tenho opção, né? Então, assim, é você sair de casa todos os dias determinada a falar, hoje vai dar certo. Todos os dias, quando eu saio da minha casa, né, que eu deixo a minha filha lá, e assim, eu penso muito nisso, porque, cara, é muito louco, né, você vir para um lugar que é incerto. A gente não tem uma garantia de nada, então você tem que sair de casa todos os dias com a certeza que vai fazer dar certo.
Então, é vir, é ligações, é tudo aquilo que você vê todo mundo fazendo e um pouco mais. Eu sempre tento fazer um pouco mais do que eu fiz ontem, tento me doar um pouco mais, tento... esse fulano fez isso, eu tento fazer isso e mais um pouco. E tá sempre buscando. Se hoje eu fiz 100 ligações, fiz 300 disparos, mandei e-mail e não consegui, amanhã eu vou dobrar isso. Amanhã eu vou tentar fazer diferente, eu vou fazer mais, eu vou buscar outros meios. Porque tem que dar certo. Porque eu tenho alguém que depende de mim, eu tenho que fazer isso dar certo, porque eu também dependo disso, meu futuro depende disso, o futuro da minha filha depende disso. E não só, né? Aquelas pessoas que também, às vezes, não acreditam no que você está acreditando. Então, assim, é motivação todos os dias, é disciplina, é correr atrás, é fazer acontecer e acreditar. Eu acho que o mais importante é acreditar. Porque se eu não acreditar que vai dar certo, ferrou. Né? Então, assim, às vezes eu vejo pessoas cabisbaixas, né? E, cara, acredita. A vida é uma grande roda gigante, né? Nem sempre você vai estar em cima, mas também nem sempre você vai estar embaixo. Aproveita, né? E faz acontecer. Então, eu acho que é o acreditar. Eu acreditar e se entregar 1000% naquilo. E você, senhorita? Então, eu tenho muito aquilo, eu sou muito metodológica, né? Então, eu sei o que eu tenho que fazer todo dia. Essa questão de ir para o trabalho sem saber o que precisa ser feito, sem saber o que eu preciso fazer, e quem convive ali comigo sabe, eu tenho ali a minha regra. Então, eu tenho que fazer tantas ligações, eu tenho que fazer isso e aquilo, independente se eu estou bem, se eu estou mal, independente se eu estou doente, se eu não estou, se eu estou em casa, se eu estou no plantão, eu tento seguir essa regra mesmo assim. Mas, além de tudo isso, assim, eu costumo criar meu ano, né? Então, eu planejo meu ano, divido por trimestre, divido por mês, divido por semana. Então, eu sei o que eu tenho que fazer todo dia, toda semana, e isso ninguém me tira. Então, mas é exatamente, vir para o plantão, ir para o trabalho, ter muita disciplina, muito foco, saber o que você precisa fazer e acreditar naquilo que você faz. O Nathan mesmo costuma dizer que eu acredito em tudo, né? Então, eu realmente acredito em tudo. Então, se eu atendi um cliente que ele olha para mim e fala, Glória, eu não tenho dinheiro, eu falo, não, nós vamos arrumar, Deus vai mandar. E viver isso, vendas é isso, né? Eu acho que na corretagem é muito disso, e acreditar em você, e eu também costumo falar disso. Todas as vendas que eu faço é um pouquinho do que vai aumentando essa crença em mim, na Seller, na Cirela, na Living. Cada venda é uma venda, cada venda é uma história e cada venda é uma motivação. Já que a gente está falando de mentalidade, uma coisa que eu fico inconformado é quando um corretor ele faz uma venda, ele trabalha direitinho, ele faz tudo direitinho, ele fez a venda, ele botou dinheiro no bolso e ele dá uma relaxada. Isso eu fico inconformado. Isso é um negócio que eu trabalho, eu falo com vocês toda hora, eu fico tentando entrar na mente de cada um, porque, para mim, a nossa profissão não tem teto. Como diz o Orlando fala uma frase que ficou na minha cabeça. A gente não tem teto. O que quer dizer? Cara, se o Nathan for bom o suficiente, um corretor bom o suficiente, e vender 18 unidades no mesmo mês e no outro mês vender mais 18, parabéns. É porque eu não tenho teto. Agora, a maioria dos corretores, infelizmente, colocam o teto. Eu quero saber de vocês como que é a mentalidade de vocês para vender mais, se vocês se acostumam com uma venda. E vamos lembrar que um negócio que eu nem sei se pode falar, mas eu acho que pode. A gente não está falando de venda de 300 mil. A gente está falando de venda de 1 milhão, 1,5 milhão, de 2 milhões e tudo. Como que é a cabeça de vocês, a mentalidade de vocês em relação a isso? Começa a Glória. Então, como eu disse, eu tenho um planejamento ano, né? Então, quando eu fechei o meu ano de 2025, eu falei, olha, se eu produzir isso em 2025, 2026 vai ser absurdo. E a Pandora estava comigo no final do ano, quando eu estava fazendo esse planejamento. E aí eu falei, olha, vai ser tantas unidades por mês. E aí a Pandora olhou e falou assim, você é louca? Não, não vou nessa batida aí, não. Falei, você vai? Não vou. A Rinara também estava com a gente, e a Rinara falou, se você vai, eu vou. Eu, particularmente, eu tenho um número fixado por mês, e não é todos os meses que eu consigo esse número, mas, cara, meu foco é aquela quantidade.
Enquanto eu não consigo aquilo, enquanto eu não conseguir a quantidade de unidades que eu fui por unidades, eu não fui por VGV. Enquanto eu não conseguir isso, eu não paro. Então, eu tenho isso comigo. Eu acabei de fechar uma venda. Eu não vou me dar o direito, eu comemoro com a minha família. Isso eu criei como prática para fazer, tanto que eu também não fazia, e agora eu criei como hábito de fazer. Mas acabou de fechar, cara, vamos para a próxima. Porque ainda não alcancei, não teve ainda um mês que eu consegui falar, cara, as unidades que eu planejei, eu consegui. Então, para mim, ainda não tem limite. Então, enquanto eu não conseguir isso, para mim, eu não vou ficar em paz. Então, o segredo é ter uma meta e focar naquilo. É isso que eu quero, é isso. Uma unidade aqui por mês é muito mais que possível. É muito mais que possível. Desde que você tenha isso de forma muito clara. Se a pessoa chega aqui... teve um corretor que eu estava conversando com ele, ele falou assim para mim, para mim, uma unidade a cada 2 meses está ótimo. Eu falei, cara, você é doido? Não. No mínimo, aí é 2 unidades por mês. No mínimo. É todo mês que você vai conseguir? Talvez não. Mas se você fizer tudo o que precisa ser feito, você consegue. É muito real isso, e a Pandora sabe. A gente conversou sobre isso, ainda acho que é muita coincidência, né? Mas assim, a gente conversou sobre isso acho que uns 15 dias atrás. Sim. É real, é possível. É só você colocar uma meta e acreditar, porque só você limita você. É muito real isso, assim. Não é o seu gerente, não é o seu amigo de trabalho, não é o seu superintendente, é só você limita você. Porque se você falar, cara, é uma unidade por mês, você fechou uma unidade, você vai ficar tranquilo. Se você colocar que é 2, você fechou uma, você vai correr atrás da segunda. Se você coloca que é 3, você fechou 2, você vai correr atrás da terceira. Então, eu costumo não fazer meta baixa. Cara, não se boicote, né? O corretor ele tem muito disso de se boicotar. Uma unidade por mês está tranquilo, para mim está viável. E, cara, a gente sabe que é possível ter mais. Então, se você consegue colocar uma meta que ela seja mensurável e que é real... Não tem por que você desistir, mas infelizmente no mercado acontece isso. Então, fiz uma venda, eu me tranquilizo, mas a gente não sabe quando vai vir a próxima. Então, para mim, eu acabei de fechar uma venda, eu já corro para fechar outra e assim sucessivamente. Mas eu aprendi também isso muito com a Pandora. Eu lembro que o ano passado, quando eu entrei, cara, eu vi essa mulher ligando o tempo inteiro. E aí, quando ela veio ganhar o prêmio do primeiro lugar, ela sentou assim do meu lado, ela falou, cara, eu tô indo e eu tô vendo você... muito em breve. Eu falava, cara, se eu chegar assim, parecido nesse nível aí, a gente consegue. E eu vi muito disso nela. Ela acabou de fechar uma venda, ela acabou de assinar aqui, ela já está ligando pro próximo e vamos que vamos. É isso. Você, Pandora? Cara, eu quero fazer muita coisa ainda, sabe? Eu sinto que eu não vivi tudo que eu gostaria de ter vivido, eu não proporcionei nem para mim, nem para minha filha tudo aquilo que eu quero. E uma unidade não paga minhas contas. Sim. Não. É engraçado falar isso, né? Teve um cortezinho que eu fiz há uns dias atrás, que eu até menciono, que eu vim do CLT, que eu ganhava R$ 1.600 por mês. E nesses 1.600 eu pagava aluguel, eu fazia compras do mês, eu comprava coisas que eram necessidades para mim, para minha filha, e a gente consegue se virar, cara. Isso é incrível, mas ao mesmo tempo é triste, porque você acaba assim conformando e aí você se adapta a uma realidade que, não é a sua. E a Seller me abriu os olhos de uma forma tão grande que quando eu fiz a minha primeira venda, hoje parece engraçado, mas quando eu vi aquele valor na minha conta, eu falei, caramba, quanto tempo eu ia ter que trabalhar para ter esse valor líquido na minha conta? E automaticamente o meu padrão subiu, a minha régua subiu. E hoje eu já sei que eu quero muita coisa. Então, assim, 1 unidade, 2 unidades, dependendo, não dá, não paga as minhas contas. Então, eu estou sempre correndo atrás. É como a Glória falou, nem sempre é possível. Mas a gente joga e vai atrás. E corre atrás do universo. É chutar para cima e tentar fazer um gol de bicicleta. Se vai acertar, não sabe, mas vamos tentar. Sim. Né? É isso. Então, assim, hoje eu quero o máximo que eu conseguir. Quanto você quer ganhar por mês hoje, Pandora? O máximo que eu conseguir. Sim. Eu não quero pôr um teto, eu quero o máximo. Perfeito, show de bola. Aí uma dúvida, o que vocês falariam para uma pessoa que está pensando em virar corretora? A pessoa tá saindo do CLT e alguém falou para ela, de repente, para ser um corretor.
que vocês acham dessa situação? O que vocês falariam? Começa. Cara, as pessoas hoje, né? Eu costumo falar que, assim, até minha filha mais velha fala que a minha vida era uma e hoje a minha vida é outra. Antes de eu conhecer a Seller, de eu conhecer a Cirela, a Living, a minha vida de corretagem sempre foi muito, muito difícil. Muito. Eu corria e trabalhava muito, muito, muito. Aí eu lembro que na minha imobiliária eu vendi uma unidade de 345 mil reais. E aí eu, cara, recebi 10 mil de comissão e eu fiquei super feliz. Eu falei, cara, que delícia! E aí eu não tinha noção, né, do que era. Quando eu vim pra cá e que caiu a minha primeira comissão, assim, que eu recebi completa, eu falei, meu Deus, é real, acontece. E aí agora eu costumo falar, minha família costuma falar que eu quero fazer todo mundo virar corretor, né? Então eu falo assim, se você fizer o que ninguém faz, que foi o que o Kenan me falou, é possível você ganhar, né? É possível você mudar de vida. É possível você ver a coisa acontecendo. A minha filha mais velha, recentemente eu pude pegar um carro. E ali, para mim, foi a maior resposta de que estava dando certo. Eu lembro que eu estava dentro do carro, ela olhou para mim e ela falou, mãe, tá acontecendo. Mãe, tá dando certo, mãe. E a minha filha mais velha é muito realista, ela é muito pé no chão, ela é totalmente o oposto, né, da minha vida. Eu sou totalmente emoção, eu já falo, eu já tô negociando ali, eu já tô, meu Deus, vai acontecer! E ela não, ela é totalmente fria, calculista. E aí ela falou, mãe, tá acontecendo. Enquanto a mais nova estava atrás, uhul, obrigado, meu Deus, né? Então, para as pessoas que me conhecem, sabe, todo esse processo que eu ainda tô passando ainda, eu falo, cara, vira corretor. Mas vai para uma empresa boa e uma empresa séria. Não vai para qualquer uma, não. Aí eu já falo, ó, se você quiser, eu te indico o meu gerente. Se a pessoa é legal, eu falo, eu te indico um gerente do lado pra gente fazer plantão junto. Mas, assim, eu costumo falar, no Uber que eu entrava, eu costumo falar com as minhas amigas quando eu vejo que eu sei que tem potencial, eu costumo falar com familiares, assim, que a corretagem, ela muda literalmente a vida desde que você queira. Né? Se você quiser, muda. Real, muda sim. Mas você tem que tomar a decisão de querer fazer, não é fácil. É todo dia. É fazer todo dia o que precisa ser feito. Fácil não é, mas vale muito a pena. E você, Pandora, me fala uma coisa. E para aquela pessoa que ainda não vendeu, que está batendo cabeça, que infelizmente acontece, o que você poderia falar para essa pessoa? Que tipo de conselho? Calma, vai dar certo. Não desiste, continua fazendo o que precisa ser feito, como a Glória acabou de mencionar. Não deixa a peteca cair, não desanima e nem deixa a intensidade do trabalho diminuir. Sim. Eu queria abrir também uma outra aspas aqui para agradecer muito a uma pessoa que foi fundamental na mudança da minha vida. Às vezes alguém pode olhar assim e falar, caramba, mudança de vida. Não, é mudança da minha vida. Que foi a Carla, a minha gerente. Até hoje, ela olha muito para mim e fala assim, eu acredito em você mais do que você mesma. E é verdade. É verdade porque, assim, somos humanos, né? Então, a gente está ali para errar. E muitas vezes eu me deixo desmoronar, eu me deixo cair e eu deixo o ritmo do meu trabalho cair. E ela vem e me dá essa injeção de ânimo, né? Cara, eu acredito em você mais do que você mesmo. Vai dar certo. Então, eu digo para essas pessoas, vai dar certo. Eu vou ser uma Carla aqui hoje na vida das pessoas, que acho que todo mundo merecia uma Carla na vida. Mas é legal também colocar um ponto nessa questão de não vender, que, assim, a gente é a média das pessoas que a gente anda, né? Isso é bem interessante falar, isso é bem interessante a gente frisar, porque, assim, se você não está vendendo e você está andando com pessoas que também não estão vendendo, a chance de você vender é muito minúscula. É mínima. Porque, querendo ou não, numa empresa onde todo mundo está vendendo, você não vender, alguma coisa tem de errado. Então, eu costumo analisar muito disso, a Pandora sabe. Eu falo, cara, eu quero andar com pessoas que são produtivas, que estão fazendo o negócio acontecer.
Claro, todo mundo tem aquele... Ai, Glória, você vai generalizar e falar que não tem um tempo que você pode ficar sem vender. Não, é real. Pode acontecer de você ficar sem vender. Só que, cara, aí você precisa se autoanalisar. Se você está andando com pessoas que não estão vendendo também, ou você vai começar a não vender, ou você precisa tirar essas pessoas, que é o que é muito difícil também, dessa fase de não venda. Então, cara, reveja o que você está fazendo, reveja o que você está falando, reveja as suas atitudes, conserta aquilo que precisa consertar. É muito real isso, assim. Precisa mudar. Se não está vendendo, alguma coisa está acontecendo. Senta com o seu gerente, senta com o seu superintendente. Você precisa se rodear de pessoas que acreditam em você, como a Pandora mesmo disse, e você precisa acreditar em você, né? Porque, assim, se você não coloca como meta, e se você não tem isso muito bem claro, e é muito natural, gente, na corretagem, a gente conversa muito, a gente fala muito. Então, essa questão de você falar com quem também não está vendendo, não é que você tem que se afastar dessas pessoas, mas evitar ficar perto é muito bom. Porque você já está desmotivado. E o nosso trabalho é motivação diária. É motivação diária. Energia. E é energia. Venda é energia. Por que as pessoas falam assim, cara, você vendeu, agora você começa a vender sempre? Não é só, é energia, é pessoas. Então, cara, se eu estou falando com pessoa, a pessoa está me motivando a vender, cara, eu quero essa pessoa perto de mim. Né? Eu estou andando com essa pessoa e essa pessoa, cara, só reclama. Né? Não que eu não tenha que me afastar dela, né? Mas evita de andar, exatamente pela questão de... Não é que todo dia a gente vai ser boa, não. Porque tem dias que você não está bem, tem dias que, né? Mas se rodear de pessoas que têm uma energia legal e que te levam para cima e que querem tentar extrair o seu melhor também é essencial, né? Venda atrai venda. Entra na ideia da mentalidade também, Sim. né? Sempre. E aí, agora uma questão muito pessoal. Como você definiria fazer parte do time da Living? Começa, por favor. Cara, eu acho que para o que eu estou vivendo hoje, resumir em uma palavra seria difícil da minha parte, porque assim é algo tão surreal. Eu estou vivendo assim algo que eu jamais imaginei. Então, assim, quando eu olho para a Bárbara, né, sentada lá no fundo do poço, lá atrás, e hoje para a Bárbara que está pagando o seu apartamento, que está conseguindo dar uma vida digna para a filha, que está vivendo o extraordinário todos os dias, é uma gratidão assim imensurável, sabe? É uma empresa que me realizou e vem me realizando a cada dia. É algo que eu desejo, é algo tão bom que eu desejo para o próximo. Eu diria assim que virou um adjetivo. Falar assim, nossa, eu desejo trabalhar na Seller para você, sabe? É algo muito bom, porque assim na minha vida foi uma mudança total, tem sido uma diferença todos os dias. E eu acho que é isso, é muito bom e é algo que eu desejo para outras pessoas. Ai, lá vai eu chorar de novo. E quem me conhece sabe que eu sou chorona assim mesmo. Eu vou falar do grupo Living, né, que é o que a gente faz parte. Mas não tem como não falar da empresa em si. Quem me conhece sabe, eu falo que a Cirela me devolveu a vida, né? Quando eu entrei aqui, eu não sonhava mais, eu não acreditava em nada, eu não tinha expectativa de nada, eu só sobrevivia. E a minha intenção era só pagar a conta. Não que mudou muito disso, mas... As contas são maiores, né? Não, eu ainda estou colocando muita coisa em ordem, ainda tem muita coisa acertando ainda. Mas quando eu falo que a Cirela me devolveu a vida, a Living me devolveu a vida, é porque eu voltei a sonhar, né? Eu voltei a sonhar, eu voltei a fazer planos, eu voltei a oferecer algo para minha família, eu voltei a oferecer algo para as minhas filhas. Eu voltei e eu sei que eu ainda vou oferecer muito mais do que eu planejei, né? Então, todos os dias, quando eu falo com Deus, eu falo, Deus, abençoa todas as pessoas que estão lá. Obrigada por essa empresa tão próspera que eu trabalho. Obrigada pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, pelas pessoas que me ajudam tanto. Eu amo a Paulista, amo estar no escritório. Eu falo que era algo que eu desejava há muito tempo atrás. E quando eu vejo eu sentada ali, trabalhando, podendo ir para os plantões, conhecendo as localidades, os endereços, que é um mais lindo que o outro, os projetos,
Eu costumo falar que eu sou apaixonada por essa empresa. Eu sou apaixonada pelo que eu trabalho e eu acho que é por isso que eu estou tendo um resultado tão bom. Porque eu consigo passar para os meus clientes o quão apaixonada eu sou por tudo isso que eu faço. Ai de mim, quem me dera se eu tivesse conhecido lançamentos lá atrás, quando eu comecei há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que a minha vida estaria muito diferente, mas a bagagem com certeza não seria a mesma. Então eu tive que passar por tudo que eu passei para eu dar o devido valor, para eu fazer com tanto amor da forma que eu faço. E é exatamente isso. Assim, a Living, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida da minha família e eu sei que ela vai mudar a minha história. Então, eu queria fazer uma pergunta para as duas, nesse caso, que é... Me falem, por favor, uma de cada vez, né? Alguma venda intrigante, alguma venda que fez a diferença para vocês, alguma particularidade que vocês possam contar para todos aqui. Eu tenho uma venda que foi bem interessante, assim, que foi um divisor de águas, digamos assim, na minha vida. Todas as minhas vendas foram incríveis, clientes maravilhosos. A minha primeira venda marcou, de fato, a minha vida. Mas essa venda foi o que me fez me ver como corretora, de verdade. Porque até então a gente meio que não sabia o que está fazendo. Você vinha ali aprendendo, direcionando e tal, mas essa venda foi a que eu sentei e falei, caramba, sou uma corretora. Aquela que você arruma o blazer assim e fala, sou uma corretora. Que um cliente entrou para mim para comprar um estúdio. E ele não queria um estúdio mesmo, né? Ele só estava vendo para o filho. Então, assim, não era para ele só estava vendo para um estúdio para o filho. E, cara, ali foi o aprender a ouvir o cliente, né? Às vezes a gente vai naquela sede, naquela ansiedade de querer falar, de querer explicar, de querer convencer, e, na verdade, você só precisa ouvir. E aí esse cliente entrou querendo comprar um estúdio, o estúdio custava ali numa média de, vamos chutar alto, de uns R$340 mil, um estúdio HIS, enfim. E em conversa com essa cliente... Conversa vai, conversa vem, e eu entendi a paixão dela pela localização. E eu sentindo essa paixão dela pela localização, eu plantei ali a sementinha. Falei, poxa, você gosta tanto dessa localização, por que você não volta para cá? Porque ela já tinha morado nesse local há um tempo atrás, tinha crescido, conhecia tudo. Ela me vendeu a localização, na verdade. E aí eu plantei. E nessa de conversa foi aí... E foi pouca latência, foi 1 mês e meio no máximo. Eu consegui que ela... Eu consegui não, né? Eu apresentei um projeto para ela que ela se apaixonou. E a gente concretizou esta venda, que eu saí de um estúdio de 24 metros quadrados que custava 340 mil e eu vendi um 258 metros de mais de 5 milhões. Então, assim, eu entendi naquele momento qual é que é o meu papel. Que, às vezes, o cliente chega para a gente e ele, de fato, não está procurando nada. Sim. Mas, assim, se você aprender a ouvir e você usar a palavra certa, que ela já tinha esse desejo. Eu só ajudei a aflorar, né? Então, assim, essa venda me marcou como, assim, poxa, sou uma corretora de imóveis, sabe? Isso foi importante na minha carreira. Sou uma corretora de imóveis, de fato. Foi essa escalonada que eu dei. Não só em questão de valor de comissão e tudo, mas, assim, também, não vou ser hipócrita de falar que, poxa, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Mas, na questão de você conduzir, de você ouvir, de você realmente fazer um atendimento personalizado, isso me marcou profundamente e eu vou levar para a vida. Bacana. E você? No meu caso, acho que a principal, todas elas têm uma história e têm um X muito grande por trás, mas acho que a mais desafiadora, na verdade, para mim, foi... Eu atendi na Peninos. Na Peninos foi. Era um casal, eu só tinha falado com ela. Aí ela entrou, ela queria ver o Edition. E aí, sentamos na mesa. Na hora que a gente estava na maquete, ele falou, eu não preciso ver muita coisa aqui, não. Aí eu já falei, meu Deus do céu, Jesus me guarda, seja comigo. Aí sentamos na mesa. Aí ele falou assim para mim, Glória, eu quero o preço. Aí eu falei, Jesus... Aí eu falei, olha,
eu entendo que você busca preço, só que para eu conseguir te atender de forma qualificada e de forma correta, eu preciso entender o que vocês buscam. Então, passa para mim exatamente o que vocês buscam que eu vou encontrar. Aí ele olhou assim para mim e falou, será que você vai encontrar mesmo? Eu falei, eu vou encontrar. E aí ali ele falou, olha, eu quero isso, até tal valor. Eu falei, tá ótimo. Aí eu falei, então tá, a gente volta a se falar. Aí ele olhou assim para mim, tipo meio, nossa, ela tá me dispensando, né? Eu falei, olha, eu volto a falar com vocês amanhã, e aí eu apresento as opções, porque vocês não querem ver, você quer preço, então eu preciso buscar. E aí dali eu levantei, aí eles foram embora e tal. E aí aquela venda, por incrível que pareça, eu falei, cara, acho que não vai rolar isso aí, não. Esse cliente é chato demais. E aí eu saí, aí fui buscar. E aí, quando eu entendi, ele falou para mim a profissão dele, quando eu entendi a profissão dele, eu vi que ele era muito detalhista. Eu coloquei numa planilha as unidades que eu tinha, com as características que eles tinham buscado e tudo que eu conseguia atender. E é exatamente isso que a Pandora falou, é questão de escutar o cliente. Quando, a partir do momento que eu escutei ele, eu entendi a dor dele, eu entendi o que ele buscava e eu corri atrás. E aí, quando eu fui, levei ele na primeira unidade que a gente entrou, ele olhou para mim assim, pô, Glória, aí você acaba comigo, né? Cara, você já me traz na melhor unidade que você tem e nunca que essa unidade vai ser o preço que eu estou buscando. Eu falei, então, essa unidade te atende em tudo. Não tem como você me dizer não. E aí ali eu falei, cara, eu já estava por dentro, assim, já comemorando. Nossa, agora é. Aí eu tô encostada, assim, na porta, assim, foi do Nova Klabin. Eu encostei, assim, era uma unidade no 18º andar. Aí a cliente olhou para mim e falou assim, Glória, posso fazer uma pergunta? E eu já estava toda segura, né? Bem claro. Ela falou assim para mim, por que você tem tanto medo? Aí eu, tipo, medo? Ela falou, cara, você é muito boa no que você faz. Você entendeu perfeitamente a nossa necessidade. Eu não sei o que você passou. Eu não sei a sua história. Mas eu queria te dizer que vai dar muito certo. Continua. Porque de todos os corretores que eu falei até hoje, você conseguiu ser mais específica possível. Vai dar certo. A gente vai fechar essa unidade. E depois dali, aí foi onde eu falei, cara, bora que tá só começando. Acho que essa venda, para mim, foi muito, 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 muito marcante. Não vou ser hipócrita também de dizer que a do Wellness também foi surreal, que a gente fez um tour, a gente foi pelo Unic Saúde, depois fomos para o Alto do Ipiranga. E aí ela falou, eu quero ver o Wellness. Na hora que ela falou, eu quero ver, eu falei, vamos lá ver o Wellness. Aí na hora que chegou, ela falou, Glória, lembra aquilo que você falou que o coração fala? Então, meu coração falou, é aqui. E aí eu vendi, e aí na hora que falou, é à vista, aí eu quase infartei. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foram 2 vendas que foi muito marcante para mim. E para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, começando pela Pandora. O que você, Pandora, e depois você, claro, Glória, o que você falaria para a pessoa antes de entrar aqui? Cara, eu acredito que tudo aconteceu no momento certo, no momento que deveria ter acontecido. Eu não sei se eu mudaria alguma coisa, justamente pela questão que foi mencionada agora pela Glória, da criação de bagagem. Eu acho que todos os seus erros e os seus acertos vão te moldando e vai te fazendo ser quem você é, né? Eu acredito que, sim, perdi muito tempo. Eu poderia ter entrado antes, porque eu já estaria bem melhor hoje. Mas, cara, obrigada. Eu diria obrigada. Porque pelo menos eu tomei a decisão e vim. E aí você, senhorita? Olha, eu acho que se eu pudesse encontrar com a Glória, com a Daniela lá, de 10 anos atrás, eu falaria assim, você vai começar na corretagem agora. Procura uma empresa séria. Tira essa ideia de que você trabalhando para você vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais fácil. Mentira, é mentira, porque você vai ter que correr muito mais. Aqui, querendo ou não, é tudo mais prático. Já tem uma metodologia, já tem um produto, já tem uma foto, já tem um catálogo, já tem um book. Eu não preciso ficar criando, eu não preciso ficar tirando foto. Então, eu falaria para a Daniela lá atrás, cara, você está começando agora. Você já está quebrada, não vai quebrar de novo. Então, vamos começar do zero, procura uma empresa séria, uma construtora que você saiba onde você está colocando o seu nome, porque a gente coloca o nosso nome também aqui. Começa do zero, numa empresa correta, no tempo certo, com pessoas estruturadas para poder te ajudar.
você poupa um tempo. Tudo bem que a gente sabe da bagagem, igual a Pandora falou, mas é poupar um tempo. Porque se eu tivesse começado há 10 anos atrás, a minha vida com certeza estaria muito diferente. Então, você esperar, eu vou esperar. Não, a hora é agora. A hora é agora, não espera muito tempo não, porque senão depois você vai se arrepender também de ter esperado. Antes eu tivesse começado com o lançamento lá atrás, né? Então eu tinha a mentalidade de que o Minha Casa Minha Vida era muito mais fácil. Não é. Você está vendendo um produto que você precisa mudar a sua mente, mudar a sua crença. A hora é agora, o momento é agora e tem que começar o quanto antes. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam até agora. Papo muito intenso, sempre maravilhoso. Maravilhoso estar com as duas, histórias maravilhosas. Realmente vocês não têm opção e isso faz de vocês grandes vencedoras. E você que está vendo aí esse podcast, se faz sentido para você, se você achou legal, se essas histórias inspiraram a vocês, cara, procura a descrição, procura a gente. Aqui no próprio material vai ter um link que de repente você possa fazer parte. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao Natan pelo convite. Fui meio resistente na hora, mas queria agradecer à empresa Seller por acreditar em nós, pelos detalhes, pelo amor, desde da fruta de manhã até o book que a gente recebe, até o cuidado. Massagem. Ah, é verdade, a massagem também que a gente recebe. Falando nisso, a minha tá hoje para 5h15. Não sei se vai dar tempo. Mas é um cuidado especial. Eu costumo dizer que eles são muito detalhistas em tudo que eles fazem. É num presente que a gente ganha, num brinde, é num evento, é numa festa. Hoje eu entendo porque, não desculpa se eu te critiquei lá no passado, hoje eu entendo essa quantidade de festa. Queria também agradecer ao Canon, que acreditou em mim, que acredita, que depositou toda a confiança em mim. Queria agradecer às minhas filhas por acreditarem em mim, não deixarem eu desistir no meio desse trajeto. Agradecer aos meus pais e principalmente a Deus, né? Se não fosse por Ele, com certeza hoje eu não estaria aqui. Eu entendo que Ele tem um propósito. E se tudo acontece, é por conta dEle. É por Ele e é para Ele que eu estou aqui. É para a honra e para a glória do nome dEle. E todas as vendas Ele sabe que eu consagro a Ele. Os prêmios que eu ganho, as medalhas. Então, muito obrigado para você também que acompanhou a gente até aqui. É uma honra poder participar. E desejem estar aqui também. Queiram compartilhar a história de vocês também, porque eu tenho certeza que tem muitas outras histórias inspiradoras, mas é que às vezes vocês escondem na caixinha. Então, acredite, vale muito a pena. É isso. Corta para mim abrindo a caixinha. Cara, também só tenho a agradecer a todos que convivo ali todos os dias. É uma troca. Estamos aprendendo, né, ali entre tapas e beijos. Mas é agradecer ao meu super maravilhoso Natan. Está aqui sempre disposto a nos dar uma palavra amiga, a um puxão de orelha quando a gente está indo ali pelo caminho tortuoso. A Carla, maravilhosa. Carla, sem você, nada disso seria possível. A todos os meus amigos, a Glória também, que me ajudou bastante nessa caminhada. Tamo junto. A minha família e troca. a Deus que nos mantém de pé e nos sustenta a cada dia. Sim. E, galera, acredite e não tenha opção. Exato. O fato de não ter opção não significa que você está opção, perdido. né? Significa que é muito claro o que você quer. Então, assim, decida e vem. É isso.